Será que o casal Boruto e Sarada vai ser o Naru Sakura que vai dar certo? Ou será que o Kishimoto vai repetir aquela forma de Naru Hina e fazer o casal da obra ser Boruto Sumire? Afinal, com quem que o Boruto vai ficar no final da obra? Bom, o Kishimoto já parece ter a resposta e não é quem você espera. Vamos lá. Inestrantes, Peter aqui! Criar um negócio simples para colocar de 1.000 a 5.000 reais no teu bolso todos os meses de 2024. É isso que eu vou te mostrar na minha primeira série de aulas grátis nesse novo ano agora, na Maratona, o negócio mais simples do mundo 2024, que começa agora, no dia 16 de janeiro. Eu vou te mostrar todo o passo a passo para você aproveitar os primeiros dias do ano e começar um negócio 100% online de forma simples. Galera, muito fácil o que eu vou mostrar pra vocês, pra colocar realmente dinheiro no bolso. Não é chorumelo, não tô inventando, vai estar lá o passo a passo. Quem fizer fez e vai ganhar dinheiro. E muita gente vai sair dali e trabalhar direto comigo. Eu vou oferecer sociedade no teu negócio que você vai montar. Lógico, você vai aceitar se quiser. Bom, a inscrição é 100% grátis e pra garantir tua vaga, é só você apertar no primeiro link da descrição aqui ou no comentário fixado. E eu te vejo lá. Bom, galera, Naruto e Boruto podem até ser obras com foco em porrada, mas não quer dizer que Love is in the air, o amor tá no ar, né? E vamos ser francos, Kishimoto ele nunca foi o melhor escritor de romances do mundo, não é? Dá pra notar isso principalmente porque mesmo os casais principais da obra ainda não tiveram um baita desenvolvimento ou destaque. Então o Kishimoto não tem mão pra romance. Eu acho até que Kishimoto deve ser um cara forever alone. Mas isso pode estar mudando agora em Boruto. O quê? O Kishimoto arrumar alguém? Não, não. O Kishimoto acertar nos romances. A gente tá vendo agora o que pode ser o começo de um romance entre Boruto e Sarada. Ou será que o Boruto vai ficar com a Sumire no final das contas? Deixa teu like, bora tentar entender o que tá na cabeça do tio Kish. Peter quer forçar romance em Boruto agora? Então, galera, vamos lá. A real é que todo shonen tem essa questão de casalzinho, é sempre assim. Pô, vocês também não vivem essa coisa de sempre casalzinho? Você não tem uma mina que você tá afim, ou você que é mina, você não tá afim de um crushzinho no colégio, não tá? Em Naruto, por exemplo, não foi diferente. Enquanto a história tava sendo lançada, tinha uma guerra civil na fandom de Naruto. E vocês sabem como é fandom de Naruto. Eles são desesperados. Uns eram no time que torcia pro Naruto ficar com a Sakura, né? Já os outros, só os vencedores, eram do time do Naruto ficar com a... Eu falei Sakura? Bom, enfim, da Hinata. E tinha até uma terceira via que torcia pra ele ficar com o Sasuke. Bom, mas enfim, isso é outra história. Essa questão de casais, né, ou ships em animes, é normal e sempre acontece. Você sempre vai shippar um casal, entende? Eu shippo você. Isso ficou estranho, né? Ficou estranho. Mas eu shippo você pra você se dar bem com o seu romance, entende? É isso. Ou seja, é natural, entende? O pessoal ele vai sentir uma química entre os dois personagens lá e vai torcer para esses dois personagens ficarem juntos. A gente torce porque a gente se sente bem com aqueles dois personagens juntos. E eu acho que é até injusto dizer que o Kishimoto não foca nisso nas histórias dele. Porque, mais recentemente agora, a gente teve o capítulo One Shot do Minato, onde a gente teve um foco no romance do Minato com a Kushina. Maneiro demais. Quem que não shippa Minato e Kushina? Minashina. Seria isso nesse casal, enfim. Eu acho que foi ali o momento onde o Kishimoto mais mandou bem escrevendo um romance. Pode ser que depois de ter essa experiência positiva escrevendo um romance, o Kish agora esteja mais Dom Juan, mais romântico, né? Quem sabe? When love's a woman, tell her she's really wanted. Porra, esse filme foi legal pra caramba. Aí vai ver o Kishimoto já começa a trabalhar os casais da história de Boruto desde já. Ele já tá de olho, ele tá com essa coisa de romance. Eu tô achando que o Kishimoto agora anda nos corredores lá da Shonen Jump. As mulheres ficam loucas por ele, as japas, elas ficam loucas por ele, porque agora ele deve estar com essa coisa, o cara quando fica assim empoderado, porra, ele se sente, né? E a sensação é essa mesmo, parece que o Kishimoto já tá cozinhando o romance final do nosso protagonista. Como todo bom shonen, Boruto vive meio que em um triângulo amoroso, percebe isso? Bom, mais ou menos, né? A gente tem a Sumire Kakei, que é declaradamente apaixonada pelo Boruto, a gente tem um Boruto, que até então não é afim de ninguém, e a gente tem a Sarada, que tecnicamente também não é afim de ninguém, né? Mas que fica ali meio abalada com o Boruto. O Boruto passa e a Sarada... Você sabe, né? Tu também não fica assim com alguém? Quando passa alguém perto de você, você não fala nada, ninguém sabe. Mas você não faz... Na sua cabeça você fica, né? Que aqueles gritos de tartaruga. Bota aí, editor, grito de tartaruga. É assim. Há quem diga que o casal Boruto e Sarada é um novo Naruto e Sakura, né? Enquanto o casal Boruto e Sumire é um novo Naruto e Hinata. E esse argumento, sério, ele até tem base. As personalidades dessas personagens até que se parecem, sabe, entre si. Dá pra fazer um comparativo bacana. Por exemplo, a Sumire é a personagem tímida e que declaradamente é afim do protagonista, do mesmo jeito que a Hinata era. Já a Sarada é filha da Sakura e tem muitos traços parecidos com ela. Como, por exemplo, o fato de ser a colega de time do protagonista. Tá constantemente batendo nele pra repreender.
Percebe que tem uma semelhança muito grande com a própria mamacita dela? Eu até vejo um sentido nessa linha de raciocínio. Só que pra mim, não passa de uma semelhança básica. Pra mim, Boruto Sarada não é um novo Naruto Sakura, ok? Porque Boruto e Sarada tem chances reais de virar um casal. Coisa que Naruto e Sakura nunca tiveram. É muito nome, às vezes me atrapalha nas obras. Então assim, mesmo que a Sarada lembre a Sakura e o Boruto lembre o Naruto em alguns aspectos, em outros eles são completamente diferentes dos pais dele. Porque tanto o Boruto quanto a Sarada são muito mais maduros do que os pais deles na mesma idade. Percebe? O Naruto era um bobalhão, o Boruto é bem mais maduro. É a mesma coisa com a Sarada, né? Enquanto no clássico a Sakura menosprezava, o Boruto ficava lá babando pelo Sasuke, a Sarada nunca fez nada parecido com o Boruto, nunca. Tipo, não tem nenhuma cena parecida com isso. Todas as vezes que a Sarada repreendia o Boruto, era porque ele tava sendo imaturo ou não tava seguindo com o plano. Aí, lógico, levava uns cascudos na cabeça. Então assim, enquanto o Naruto queria lá conquistar a Sakura, que era escanteada pelo Sasuke, o Boruto e a Sarada nunca tiveram nada disso. Não tem essa relação. A relação dos dois parece mais com rivais. Os dois são ninjas muito poderosos e talentosos. Eles reconhecem a força um do outro e se respeitam pra caramba. Mas um não quer perder pro outro. Pra mim, a relação que o Naruto e a Sakura tinham lá no Shippuden, que era de uma amizade muito próxima e tal, só que assim, diferente daquele clima lá que rolava com o Naruto e a Sakura, dá pra perceber que rola mais do que amizade entre eles ali. O anime ajuda muito na construção desse chip, porque lá a gente tem mais momentos deles agindo juntos, muito mais momentos também de um reconhecendo o outro. No anime a gente tem vários momentos em que a Sarada fica lá com as bochechas vermelhinhas, né, por causa de algo que o Boruto fala ou faz. Aí tá lá as bochechinhas, né, fica lá com aquela coisa de anime, né? E aí, você já sabe, se ficou com a bochecha vermelha em anime, o que que é? É porque tem um clima pintando. Rola isso ainda na fase de vocês aí? Rolou um clima. Na minha fazia isso, né? Rolou um clima, a galera fica claro com isso, pô. A outra coisa legal também é ver como o Boruto apoia o sonho da Sarada de se tornar Hokage. Percebe isso? No começo, ela achava que ele queria ser um Hokage. Mas quando ele fala que quer se tornar o cara que vai apoiar a Hokage, aí ela fica toda mexida. Coisa louca, né? Agora, em Tsuburu Vortex, parece que esse casal tá cada dia mais próximo de acontecer. O Boruto voltou pra vida depois de 3 anos e foi pra justamente salvar a Sarada. A Sarada precisava ser curada, ou seja, a Sarada precisava ser sarada. E depois de solar o Cold, ele ainda volta pra agradecer a Sarada e os dois se abraçam numa cena bonita pra caramba, né? Essa sonoplastia não precisava, né? Ficou estranho. Mas ficou uma cena bonita. Claro, ao mesmo tempo que pode ser uma cena normal de amizade, né? Afinal, pô, eles são colegas de time e o Boruto teve que fugir da vila 3 anos atrás. Então poderia estar muita saudade, né? Mas o background deles deixa tudo mais bonito. Só que o Kishimoto é um safado e deixou quem chupando o dedo? A Sumire, não é? E a Sumire não assumiria nada, né? A Sumire é uma menina, tipo, bem parecida com a Hinata. Era a menina tímida afim do protagonista. Só que isso só nos primeiros episódios. Depois entrou toda uma trama dela como vilã do primeiro grande arco lá do anime, que engrandeceu demais a personagem. Ela pegou uma carga, um background muito grande ali. E como o Boruto resgatou ela do lado negro da força, deu mais força pro casal ser real no futuro. Eles não têm tantos momentos juntos assim, mas sempre ficou evidente que o Boruto sente um grande respeito, uma grande admiração pela Sumire, sempre chamando ela de representante, né? Porque ela era representante da turma deles na época da academia. E também eu acho que é muito legal ver o apoio que um tem pelo outro, assim, ver como é que a Sumire nunca deixou de gostar do Boruto. Isso é bacana demais. Agora a Sumire tá numa situação meio chata. Ela já tinha falado pra Sarada no mangá que era afim do Boruto. E agora ela tá vendo a Sarada abraçando o crush dela. Não é complicado isso? A gente não sabe como é que ela vai reagir, mas deve ser meio paia pra ela, pensa. Eu lembrei até da cena da Sakura abraçando o Sasuke, depois que a Tsunade curou ele enquanto o Naruto ficou olhando os dois. Claramente meio pá das ideias. Você me lembra disso? O Kishimoto tá fazendo exatamente isso, tá fazendo isso de propósito. Talvez pra Sumire perceber que a Sarada e o Boruto se gostam. Sabe, fazendo com que ela parta pra próxima lá, tipo, o Kawaki. O Kawaki pode ser a próxima dela. Bom, no começo da obra, assim, eu gostava mais da ideia do Boruto com a Sumire. Mas conforme o anime foi avançando e a gente viu vários momentos do Boruto com a Sarada, eu comecei a pensar, ok, pode ser que esses dois juntos não seja assim tão ruim. Então meu chipômetro foi mudando, entende? Agora eu genuinamente gosto da ideia do Boruto ficar com a Sarada. Eu acho que eles têm uma química muito maneira. Ao mesmo tempo, se ele terminar com a Sumire, eu não vou reclamar também, acho que vai ser bacana. Acho que eu shippo os dois casais. O casal que eu acho que vai rolar é Boruto e Sarada. Eu acho que o Kishimoto tá construindo isso atualmente. Inclusive, imagina a mistura do Daniel Uzumaki, Hyuga e Uchiha. Que suruba, que salada, né? Aliás, é basicamente Daniel Tsutsuki com Uchiha, na real. Esse Saruto vai nascer muito apelão, pô. Mas eu acredito também na possibilidade do Boruto morrer no fim da obra, né? Sem formar casal. Isso pode acontecer. Ele tá sendo construído desde sempre como um protagonista trágico.
Eu acho que ele realmente pode partir dessa e ir pra uma melhor no final da obra. E você, o que você acha? Com quem que você acha que o Boruto termina? Sarada, Sumire, Mitsuki? É uma opção também, né? Na real, eu acho até que bem provável. Comentem. E não esquece, deixa aqui embaixo o link. Bora transformar até 2024. Vamos criar o teu negócio. Deixa eu ser teu sócio. Bora trabalhar junto. Vai ser bacana pra caramba. Você vai sair dessa maratona com o teu negócio. Isso é garantido. Vamos lá. Clicando aqui embaixo, garante sua vaga. Toca aqui agora, se inscreve no canal. Bota esse chakra pra fora, se inscreve no canal, ativa o sininho. E vamos continuar. Rapaz, tá só começando. Você não tem noção do que vai acontecer. Me encara pra você ver se eu não vou te encher de vídeo. Tamo junto, galera. Até a próxima. Valeu. Fui!